Sentar, querido, senta. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Você pode crer que Deus é bom mesmo? Amém. Então fica ligado, pois eu sei que a cada dia Deus vai se revelar para nós, e nós sabemos que a palavra de Deus, todas as vezes que ela vem para nos tirar de uma condição, querido, e nos colocar a caminho de uma nova condição em Deus. A palavra de Deus, ela vem como aquelas placas, não é, que diz, olha, a 50 quilômetros, e mostra o objetivo. E a gente já começa a perceber o objetivo que a gente vai antecipadamente. Então a palavra de Deus, ela sempre vai nos mostrar algo antes que aquilo aconteça. Porque Deus quer que a gente viva pela fé. Mas não em uma fé abstrata, fé naquilo que a palavra diz, amém, irmãos? E é por isso que a Bíblia, ela sempre vai mostrar para nós que Deus se antecipou nas coisas, irmão. Mostrando o que ia fazer ao seu povo. Aqueles que creram, desfrutaram da promessa. Aqueles que não creram, ou ficaram pelo caminho, ou viram aqueles que creram desfrutando. Mas de toda maneira, Deus cumpriu a sua palavra, querido. E nós é quem vamos decidir, na verdade, né? Qual a posição que a gente vai se apegar a isso. Porque a palavra de Deus, ela nunca vai vir, irmão, para nos conformar. Ela vai vir para nos transformar. E eu sei que muita coisa que a gente vai ouvir, eu acredito que o que a gente vai ouvir um pouco essa noite também, de certa forma vai chocar com a nossa vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, a palavra de Deus veio para isso mesmo. Veio para confrontar a nossa vida e mudar ela. E a gente precisa a cada dia entender isso, porque é dessa forma que o povo de Deus a cada dia vai se destacando, né, de uma forma que vai revelando o próprio Deus. Eu acredito que você já sabe que Deus é aquele que se move em meio ao impossível, amém, querido? Então, eu quero somente citar, queria que você abrisse lá, por favor, Provérbios capítulo 3. Aleluia. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Oh, glória. Cadê a... Provérbios 3, 5. Diz assim, né? Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te apoies no teu próprio entendimento. Eu quero começar por esse texto hoje, porque a Bíblia diz, né, que nós precisamos aprender a confiar no Senhor de todo o nosso coração. E não se apoiar no nosso próprio entendimento. O que é isso? É que quando a gente ouve a palavra de Deus, nós vamos ser tentados a procurar uma lógica para ver se aquilo tem condições de acontecer ou não. Mas nós precisamos entender que quando Deus fala algo, nós só precisamos dar os passos que Ele nos ensina. Mesmo que a gente veja diante de nós tudo desfavorável, nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Eu fico pensando, né, e eu não quero entrar por outras coisas, a gente vai falar hoje sobre prosperidade é de Deus, vem de Deus, é algo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas eu fico pensando em algumas coisas que Jesus provocou as pessoas a fazer, querido, que elas tinham que colocar toda a sua confiança naquilo que estava ouvindo dele, e não nas estatísticas, nas lógicas, na sabedoria humana, na força natural, mas unicamente naquilo que ele estava dizendo. E nós precisamos entender que o tempo passou, mas o princípio é o mesmo. Eu nunca vi ninguém, irmão, que decidiu confiar no Senhor. A Bíblia diz, é Romanos, eu já falei isso aqui. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não ficará decepcionado. Diga aí. Eu posso te dizer, irmão, que toda decepção da nossa vida, que venha a acontecer, ou que já tenha acontecido, se a gente parar para fazer uma análise, a gente vai ver que foi porque a gente não confiou em Deus de verdade.
Amém, queridos? Então, essa noite eu queria estar falando sobre isso. Quem acredita aqui que prosperidade é de Deus? Amém. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus veio a essa terra, Jesus veio com um propósito de mudar a história da humanidade. E Jesus sabia, né, e foi crescendo no conhecimento, na graça, em estatura, que a condição de mudança para a eternidade não era o governo humano, não era um plano de governo, não era isso ou aquilo outro, mas era começar a mudar o homem por dentro. Porque toda pessoa que mudava por dentro, ou que é mudada por dentro, ela vai desfrutar dessa mudança fora. E nós precisamos entender que conosco aconteceu isso. Eu vou estar ministrando quase uma aula aqui para você, sobre esse assunto, e eu vou ler aqui aquilo que eu estava vindo no meu coração, eu estava digitando para não perder de vista. Preste bem atenção nisso. Muitas pessoas, mesmo em Cristo, foram ensinadas de uma forma errada sobre esse assunto de prosperidade. Uma boa parte das pessoas começaram a ser ensinadas que é mais fácil um rico, né? É mais fácil um pobre passar pelo o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E, na verdade, isso traz para a maioria das pessoas uma mentalidade de que para a pessoa viver em Deus, ela tem que viver uma humildade que está totalmente fora daquilo que a palavra diz. Porque a palavra humildade não tem nada a ver com miséria. Miséria é uma coisa, humildade é outra. Eu não sei se você já viu aquela pessoa, né, que ela tem uma boa condição e ela anda toda desmantelada. E a pessoa diz, rapaz, fulano é humilde demais, tem muita condição, mas nem se importa. Olha a sandália dele como é, já está quase furada e ele está com ela lá. Isso não é humildade, querido, isso é miséria mesmo. Humildade é a pessoa entender que aquilo que Deus diz a respeito dela, ela precisa assumir essa condição, mesmo que a sua mente, os seus conceitos, as suas opiniões, sejam totalmente o contrário. O maior exemplo de humilhação na palavra de Deus foi o exemplo de Jesus, que decidiu ser obediente à vontade de Deus, mesmo tendo uma vontade, e humilhou-se à forma de homem, e sendo homem se tornou servo, e como servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Então não teve ninguém na Bíblia mais humilde do que Jesus, e ele disse, se você aprender de mim, você vai se tornar manso e humilde de coração, amém, querido? E a gente começa a perceber pela própria palavra, que Jesus, quando ele foi crucificado, a roupa dele foi para sorteio, para ver quem ficava com ela. Não foi um mulambo que a pessoa dizia, tu vai ficar com isso? Eu mesmo não quero, se tu quiser aproveitar para fazer um pano de chão, naquele tempo as casas não eram nem de piso, né? Mas se tu quiser aproveitar para fazer um pano de chão, fica à vontade. Não, querido, as pessoas lançaram sorte para ver quem ficava com as vestes de Jesus, irmão. Então ele andava alinhado, querido. Mas ao mesmo tempo era humilde. Amém? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, em Gálatas capítulo 3. Falei um pouco sobre esse texto no domingo, eu quero falar sobre ele de novo. Aleluia! E a gente vai perceber algumas coisas aqui. Gálatas capítulo 3. Como Deus é bom, irmão. Deus mudou a nossa condição em Cristo. Meu Pai do céu. Quando a gente entender isso, irmão, de verdade, as pessoas vão passar pela rua Barão e dizer, rapaz, essa igreja é uma igreja de rico mesmo. Você sabia disso? Não vai passar e dizer, meu Deus, olha para ali aquele povo, é filho de Deus, é misericórdia. Amém, irmão. Mas vamos para cá. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Deixa eu ir para lá, para a Bíblia. Pronto. Está escrito, não é? Diz assim, foi Cristo quem nos redimiu da maldição, ou nos resgatou da maldição, nos libertou da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora eu queria estudar um pouco esse texto com você essa noite aqui. Às vezes um versículo, a gente às vezes pode ler ele, e pode ler ele somente como algo que não vai ter muito sentido para a nossa vida, mas a gente precisa entender de verdade,
que Jesus, nesse ato, Jesus nos tirou de uma condição, irmão, onde nós estávamos condenados, destinados a ser escravo do pecado, a viver uma vida de miséria, de doença, uma vida oprimida, e ainda condenado a uma eternidade separada de Deus. Jesus veio e nos resgatou de toda, diga toda, diga não ficou nada. Querido, Ele nos resgatou de toda maldição, e quando a gente lê esse texto e olha para nós mesmos, pode ser que nem pareça que isso aconteceu, porque nós somos tentados a ficar olhando para a nossa condição atual, e nós precisamos entender que, como eu falei para você aqui, a proposta de Deus na nova aliança não foi somente trazer algo por fora do homem, mas foi mudar o homem do lugar onde o homem sofreu toda condição de viver uma vida na maldição. Foi tirando dele a natureza do pecado, liberando ele, libertando ele da maldição, para colocar Jesus no lugar dele. Eu até notei aqui, né, nesse ato na cruz, Jesus mudou a nossa condição. Aqui o homem estava com a natureza do pecado, condenado a uma eternidade separada de Deus, sujeito à miséria, à doença, às enfermidades. Mas a Bíblia diz que Ele nos resgatou da maldição e nos colocou em uma condição agora de abençoado, querido. Deixa eu te explicar uma coisa. A palavra abençoado significa habilitado a prosperar. Se você estudar a Bíblia com cuidado, você vai ver que quando Deus criou o homem e colocou ele lá no jardim, não é? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, colocou o homem lá e o abençoou. Ou seja, Deus o liberou para desfrutar de toda a abundância que Deus tinha criado naquele jardim. Nós sabemos que o homem perdeu essa condição quando ele peca e contrai a natureza do pecado, vai sendo influenciado agora pelas ideias do diabo e vai multiplicando a humanidade sobre a terra debaixo dessa influência. E a cada dia o homem vai ficando mais longe, né? Vai se afastando de uma forma maior daquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. Mas a Bíblia mostra que em Cristo, Cristo nos aproximou dessa condição, nos ligando a Deus, irmão. E nós precisamos entender que, quando Deus abençoou o homem, foi dando a ele a habilitação para que ele governasse, dominasse, reinasse sobre a terra. Está escrito lá em Gênesis capítulo 1, né? Onde Deus disse, olha, sujeitai, dominai sobre toda a terra, sobre todos os animais, sobre todos os répteis, sobre tudo que eu criei, está tudo para você. Na verdade, Salmos diz que os céus são do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens, irmão. E nós precisamos entender que, uma vez o homem afastado disso, o diabo trabalhou durante todo o tempo para aprisionar o homem no seu entendimento de que ele não era digno dessas coisas. Então, se eu for merecedor, Deus vai fazer. Mas eu não acredito que Adão tinha essa consciência. Se eu for merecedor, eu vou desfrutar daquilo. Se eu for merecedor, eu vou desfrutar daquilo outro. Não. Adão foi habilitado para desfrutar de tudo que Deus criou, irmão. E nós precisamos entender que Adão perdeu, Jesus conquistou, mas ele não veio conquistar para ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não precisava conquistar nada para ele. Porque Jesus estava assentado à direita de Deus, irmão, já na glória. Jesus era a própria palavra do Pai. Foi o que criou todas as coisas. Jesus só precisou encarnar, né, tomar uma forma humana para conquistar algo para nós. Você entende o que eu estou falando? Jesus não veio por Ele mesmo. Jesus veio por nós, irmão. Para quê? Para nos trazer de volta essa condição. O preço pago foi muito alto, querido. Eu costumo dizer, né, que nós não fomos, irmão, a nossa vida abundante não foi comprada por R$ 1,99, para a gente dizer, também desse preço, qualquer coisa serve. Não. Ele pagou, irmão, com algo muito mais precioso do que prata ou ouro. Para nos colocar em uma condição. O que nós precisamos entender é que o que nos priva disso é ter uma mentalidade errada,
que nos leva a pensar que prosperidade está somente ligado a ter alguma coisa. Prosperidade não está intimamente ligado a ter, querido. Está intimamente ligado a ser. Quando eu entendo quem eu sou, eu fico habilitado para desfrutar do que é meu. Quando eu não entendo quem eu sou, mesmo que as coisas cheguem para mim, eu vou continuar vivendo uma vida miserável e opressa. Porque prosperidade não é pelo que temos, é por quem somos. Você está me entendendo? Diga, desde que eu nasci de novo, Deus me fez próspero. Agora deixa eu te dizer uma coisa é ser próspero, outra coisa é andar em prosperidade. Próspero eu e você já somos desde o dia que nascemos de novo. Eu já disse aqui a você, falei no domingo, quero falar hoje de novo. Quando essas coisas vêm no meu coração, eu procuro ter uma noção maior do que quer dizer a palavra próspero para você. Se eu pudesse fazer uma pesquisa aqui, o que é ser próspero para você? O que é ser próspero para você? O que é ser próspero para você? O que você responderia? Qual é o conceito que a gente desenvolveu de prosperidade? Segundo o mundo. Porque existe uma prosperidade segundo o mundo, que está totalmente ligada a ter alguma coisa. Ah, fulano é muito próspero. Tem um iate, tem um avião, tem uma mansão. Esse fulano é próspero. Mas a Bíblia não diz isso, irmão. Você está comigo aqui? Aí preste bem atenção nisso aqui. Eu queria ler essas duas definições aqui, por favor, fica bem ligado. Aleluia, deixa eu ver aqui. Pronto. O significado da palavra próspero no grego vem de prosperare. Obter o que deseja, ter sucesso, progredir, desenvolver e avançar. Deixa eu te explicar uma coisa. Se a gente pegar o conceito de prosperidade por essa definição no grego, a gente vai começar a perceber que desde o dia que a gente nasceu de novo, que a gente vem prosperando em áreas da nossa vida. Quem está comigo aqui? Agora, nós precisamos entender que prosperidade, ela fica incompleta quando não se manifesta na nossa vida financeira também. Porque prosperidade, para ser completa, tem que desaguar na vida financeira. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Se eu a cada dia tenho paz, tenho entendimento, tenho direção, vou crescendo em sabedoria, vou crescendo em discernimento, eu vou ter capacidade de fazer investimentos e negócios e coisas que vai refletir na minha vida financeira mesmo. Porque a vontade de Deus é que a gente cresça em tudo. Diga, em tudo. Em tudo, querido. Não é só em uma coisa ou em outra. Rapaz, olha, eu estou bem, eu durmo tão bem. Eu antes não dormia de jeito nenhum, dormia tomando remédio controlado. Mas hoje eu não preciso tomar nenhum remédio para dormir. Mas também tem tempo que eu não tenho nem o que comer direito. Então não é próspero ainda como Deus quer. Está prosperando, mas não é como Deus quer. Você está entendendo? Rapaz, olha, antes de eu receber Jesus, rapaz, eu vivia na pindaíba. Às vezes eu não tinha nem para mim mesmo. Hoje eu já tenho uma certa condição. Eu posso fazer algumas coisas, posso abençoar algumas pessoas. Agora é o seguinte, meu irmão, olha, dentro da minha casa é uma guerra só. Eu não concordo em nada com a minha esposa, não tenho um bom relacionamento com meu filho. Então você não é próspero como Deus quer ainda. Você está prosperando em uma área. Quem está comigo aqui? Por isso que Provérbios, né, se a gente voltar lá, eu não quero que você volte, mas ele diz assim, né, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Restaurará, fará você progredir, fará você avançar, trará uma restauração naquela área. Porque o desejo de Deus é que a gente vá bem em tudo. Vamos lá, deixa eu continuar lendo aqui. Aí tem esse outro significado aqui, vê. Deixa eu me ver, pronto. Antes de qualquer coisa, é preciso definir o significado da palavra prosperidade na Bíblia. No hebraico, a palavra mais usada para descrever prosperidade é um nome aqui que eu não sei ler, não vou ler para você. Que significa ter uma vida bem-sucedida, ir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem-sucedido.
O que é que ele está dizendo? Ser próspero é uma pessoa que, quando ela se define em algo, não tem nada que pare ela até ela alcançar o objetivo que ela determinou. É uma pessoa que vai tendo uma jornada de êxito. Vamos dizer assim, você se programa para algo e você anda de uma maneira que você vê aquilo se manifestando na sua vida. Quem está comigo aqui? Por exemplo, uma pessoa inconstante em todos os seus caminhos, ela nunca viverá uma vida próspera. Porque ela nunca começa o que termina. Quem está comigo aqui? Porque nós precisamos entender, querido, que o desejo de Deus é que a gente possa ir bem em todas as coisas e que tenha saúde. Porque se a gente for bem na vida financeira e não tiver saúde, a gente vai usar a prosperidade da nossa vida financeira para fazer algo que não é da vontade de Deus, que é viver uma vida somente gastando com aquilo que Deus nos deu por direito naquela cruz. Meu irmão, eu sei que para mim, para você, eu não estou dizendo uma coisa aqui que para mim é natural, no sentido de naturalmente falando. Mas não é natural, querido, a pessoa entender que o desejo de Deus é que ela viva com saúde mesmo. Saúde, saúde. Sabe o que é saúde? Saúde, querido. Eu não vivo precisando tomar remédio por nervo. Eu não vivo precisando tomar remédio para o coração. Eu não vivo precisando tomar remédio para reumatismo, reumatoide, relatório. Eu sei lá que miséria é. Mas por quê? Aí deixa eu te explicar uma coisa. Essa foi a condição que Deus nos deu em Cristo. Agora, para que a gente desfrute dela, lembra do primeiro versículo que a gente leu aqui? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estimes do teu próprio entendimento. Agora, nenhum de nós aqui, é impossível, qualquer um de nós aqui, confiar em quem nós não conhecemos. E eu posso te dizer, eu vou até mais além. É impossível a gente confiar naquilo que Deus disse se a gente não conhece a sua palavra. Quem confia em Deus descansa. Deixa eu te dizer de novo. Quem confia em Deus deita, dorme e ronca. Você está me entendendo? Porque a nossa confiança não vai estar no natural. Às vezes o natural vai estar desfavorável, mas a nossa compreensão daquilo que Deus pode fazer vai nos fazer descansar, porque nós sabemos que tudo, deixa eu dizer de novo, tudo aquilo que Ele falou, Ele sempre cumpriu. E nós precisamos entender uma coisa, deixa eu continuar aqui, para a gente não perder o norteamento desse negócio. Aleluia. Deixa eu voltar para cá, pronto. Eu queria que você fosse lá em 3 João. Eu sei que tem pessoas que notam, então vamos para... Terceiro João, versículo 2. Vai botar aqui? Se puder botar na João Ferreira de Almeida. Para a gente ficar com 2 versões aqui. Deixa eu ler aqui com você. Aleluia. Diz assim, vê. Amado, desejo que te vá bem em algumas coisas, é assim? Algumas versões mais atualizadas diz assim: faço votos por tua prosperidade e saúde. Nessa versão aqui de João Ferreira de Almeida, né? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, querido. Porque na maioria das vezes, ou a gente vai começar a perceber que toda manifestação daquilo que Deus fez por nós em Cristo naquela cruz, ela vai estar intimamente ligada ao tanto de compreensão que a gente vai tendo, ou o tanto de entendimento, ou o quanto nós vamos salvando a nossa alma dos pensamentos que atrofiam a nossa vida, que nos impede de que nós possamos viver a vida abundante que Jesus já conquistou para nós. Existe algo que a gente precisa entender, é que quando nós nascemos de novo, Deus já nos fez prósperos em Cristo. Essa prosperidade, ela vai sendo compreendida com o nosso entendimento, e ela vai sendo manifesta com a nossa vida, com as nossas ações, com a maneira que falamos, com a maneira que agimos,
com a maneira que nos comportamos, porque nós não vamos viver uma vida próspera como Deus quer, enquanto a gente não entende que isso é um estado de ser. Eu não sou mais ou menos daquilo que Deus me fez de outras pessoas. Todos nós, irmãos, estamos na mesma condição em Cristo. Todos nós aqui. Pastor, e por que com uns acontecem mais e com outros acontece menos? Boa pergunta. Porque isso sempre vai ser mediante o entendimento que a gente tem. É por isso que quando você vai vendo, pelo falar de uma pessoa, você vai ver como ela se vê em Cristo. Pela ação de uma pessoa, você vai ver como ela se vê em Cristo. Porque dependendo da maneira que a gente já consiga se ver em Cristo, a nossa vida vai ser totalmente diferente de outra pessoa que já está em Cristo, mas a sua mente ainda está atrofiada, obscurecida, ela ainda não tem entendimento de quem ela é. É por isso que a gente vai vendo, né, de que quando uma pessoa ela vai entendendo quem ela é, querido, ela cada dia vai querer viver o melhor que ela possa viver aqui nessa terra, dentro das condições dela. Uma vez a gente ouviu, quem fala muito sobre esse assunto é a Rosana Lira, uma vez ela falou uma coisa interessante. Ela disse, talvez você não possa fazer uma grande reforma na sua casa, mas você possa comprar um galão de tinta para fazer o melhor que você pode lá. Diga, isso é prosperidade. Porque às vezes a gente fica pensando que prosperidade é a gente estar andando em um carro novo, somente num carro novo. Mas é a gente estar andando em um carro usado, bem cuidado. Quem está comigo aqui? Prosperidade não é só a gente estar andando com roupa de marca, mas a gente está andando com uma sem marca bem engomado. A gente vai começar a viver, irmão, ou precisamos começar a viver dentro do que a gente já tem. Você está comigo aqui? E a gente precisa despertar para isso, querido. Ele diz, olha, desejo que te vá bem em todas as coisas. Diga, prosperidade é ir bem em todas as coisas. E ter saúde. Pronto, esse foi o pacote que Deus comprou para nós. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção, querido. Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, irmão. Agora, isso vai se manifestando de acordo com o conhecimento. Esse conhecimento não é ter a informação, é ter a intimidade. É aprender a confiar no Senhor de todo o nosso coração. Que isso não acontece por causa de um culto, isso não acontece por causa de uma oração, isso é construído dia após dia, querido. É dependendo daquilo que a gente ouve, dependendo daquilo que a gente lê, dependendo de com quem nós nos associamos, dependendo de a quem nós estamos dando ouvido. Todas essas coisas, elas vão contribuir para o nosso crescimento em Deus, para que a gente viva essa vida abundante que Jesus já conquistou. Ah, pastor, mas num tempo como esse, deixa eu te dizer uma coisa, querido, a vida que Deus colocou em nós, ela é atemporal, irmão, não existe tempo para que ela se manifeste, é uma questão de entendimento, querido. Eu posso te dizer uma coisa, nesse tempo, eu acredito que é o tempo que Deus está mais desejoso de fazer com que essa vida se manifeste na vida dos seus filhos. Para que as pessoas entendam que nós não estamos vivendo uma religião, querido. Nós estamos vivendo a própria vida de Deus, irmão. E onde a vida de Deus está, a paz, a alegria, a saúde, a progresso, a poder se manifestando, querido. Foi assim em todo o tempo, irmão. E por que não vai ser no nosso? O que nos priva disso, é por isso que eu digo uma coisa para você, olha, o diabo, a maior luta do diabo, é para que a gente não entenda quem nós somos em Deus, somente. Porque se nós não entendermos quem nós somos em Cristo, nós vamos ficar privados de revelar Ele aqui nessa terra. Mas quando nós entendemos mesmo, não é que a gente não vá sofrer algum dano, deixa eu melhorar aqui, deixa eu voltar essa palavra. Não é que o diabo não vai investir para querer nos parar, nos entristecer, nos tentar, nos roubar, nos matar. Mas ele só vai tentar, querido, não vai ter êxito. Você está comigo aqui? A Bíblia diz, irmão, que quando o diabo tenta nos envergonhar, Deus tem preparado para nós uma dupla honra, querido. Você está comigo aqui mesmo? Agora, isso não acontece sem que a gente creia e fale assim. Porque o negócio é que a gente precisa entender que o desejo de Deus é esse.
Que a gente vá bem em todas as coisas. Quando ele mostra, desde lá do começo, Deus estava ensinando ao povo a como viver uma vida próspera, desde quando Moisés saiu do Egito, irmão. Depois passou para Josué. A gente lê isso aqui, eu acredito que a maioria das pessoas que já passou por aqui ministrando já leu esse texto, né? Onde o Senhor diz, olha, atenta para aquilo que Moisés te disse, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, coloca em prática e você vai ser bem sucedido em tudo que você realizar. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer, de falar, de agir, de viver, de acordo com aquilo que nele está escrito. Então tu farás prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido naquilo que realizares. Digo, nível de prosperidade que a minha mente compreender é a que eu vou desfrutar. É a que a gente vai desfrutar. Porque nós já somos, irmão. Quem já é uma nova criatura aqui? Então deixa eu te dizer uma coisa, você saiu de pobre para rico. Ah, pastor, mas olha aqui meu bolso. Não, eu não estou falando nessa, porque a gente quer ligar as coisas no natural, sem que a gente entenda o que aconteceu conosco mesmo. É por isso que a gente vive um conflito, né? De que a gente vê uma coisa na Bíblia e acha que a Bíblia está falando com o nosso homem exterior. Não, querido, ela está falando com o nosso homem interior, irmão. Você é uma nova criatura no Espírito. Agora é de lá que está a fonte de todas as coisas, irmão. A minha alegria não está nas coisas de fora, está em quem Ele colocou dentro de mim. A minha paz não está nas coisas de fora, ela habita dentro de mim agora. A manifestação da cura que Deus me deu não está nas coisas de fora, elas estão dentro de mim. Antes de eu compreender isso, é por isso que a gente nunca vai dizer aqui, e que não é bíblico isso, na verdade, que é pecado tomar remédio, que é pecado ir no médico. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu acredito que isso é uma manifestação da misericórdia. A manifestação da graça é a capacidade de curar de Deus se manifestando em nosso corpo mortal. Quem está comigo aqui? É por isso que a gente a cada dia precisa entender. Tem pessoas que por não compreender essas verdades, elas podem morrer doentes culpando Deus. Elas podem viver uma vida na miséria culpando Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus já nos abençoou, querido. Pastor, tá bom, Ele já me abençoou, mas eu não estou vendo nada. Pronto, é isso que a gente precisa entender. É que a bênção, ela começa no Espírito, nós entendemos ela com a nossa alma, e crendo nisso, declaramos com a boca e chamamos à existência as coisas que não são como que se já fosse. É por isso que Deus sempre vai falar, não do nosso passado mais. Eu não sei se você percebe. Deus não está falando do nosso passado, querido. Ele está dizendo, antes você era, mas agora você é. Você está comigo aqui? E é por isso que a gente precisa desenvolver isso, irmão. Eu sei que para nós é a coisa mais estranha do mundo. Naturalmente falando, a gente se acordar pela manhã e dizer, Pai, muito obrigado porque eu sou rico, obrigado porque eu sou próspero, obrigado porque eu sou sarado, nada me faltará porque o Senhor é o meu pastor, Pai, nenhum mal me acontecerá porque o Senhor me guarda, e a gente, nessa pressão todinha que o mundo leva. Isso para nós pode ser uma coisa estranha, mas é aquilo que Deus quer ouvir sair da nossa boca, querido. Isso é a gente estar liberando ou engatilhando a nossa vida de prosperidade para se manifestar. Obrigado, Pai, porque eu vou ter para dar. Eu não sei se você entende isso. Olha, poucos de nós ora dizendo, Pai, obrigado porque eu vou ter para dar. A maioria de nós ora, Senhor, se eu pagar essa conta eu já te agradeço. Eita, Senhor, se eu conseguir pagar isso, me abençoa, Pai, para eu pagar a minha continha. A bênção de Deus não foi para você pagar a sua continha, querido. Foi para você pagar as suas contas e ainda sobrar para você abençoar outras pessoas. Mas você está crendo, botando força para ver se ainda paga as continhas? E eu não sei você, às vezes quando a gente vai ouvindo isso, ouvindo, isso vai ficando em nós, a gente vai achando estranho quando um filho de Deus, rapaz, eu estou vendo aí para ver se Deus me abençoa, sabe?
porque eu estou querendo fazer umas coisinhas, estou querendo ajeitar um negocinho. É tudo no diminutivozinho. Vai viver coitadinho. Mas para nós, para a nossa mentalidade natural, é estranho a gente pensar em coisas grandes, quando a gente não tem nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando eu estava meditando nisso hoje, o Senhor começou me lembrando a Abraão, irmão. Ele disse, para pensar, quando eu disse a Abraão, que ele ia ser pai de uma grande multidão, quando ele não tinha nem condição de gerar um filho. Tu acha que isso foi normal para ele? Você vai ter uma grande família, caso eu não consigo fazer nenhum. Seu nome vai ser engrandecido, eu vou engrandecer o seu nome. E ele disse, como isso? Se eu olhar para minha esposa, não tem condição. Se eu olhar para mim, não tem condição. Eu preciso confiar no Senhor de todo o meu coração mesmo. É por isso que eu posso te dizer, irmão, às vezes quando a gente ouve coisas, a gente se programa para que, muitas vezes, desejando que isso aconteça a semana que vem. Nem sempre vai acontecer a semana que vem, querido. Agora eu queria te dizer uma coisa. Como você pode se ver daqui a 4 anos se Jesus não voltar? Você vai estar nessa mesma condição? Nessa mesma posição? Com essa mesma maneira de falar? Porque eu posso te dizer uma coisa, querido. Se Jesus não voltar daqui a 4 anos, nós não estaremos mais aqui. Não é nessa terra não, é aqui nesse prédio. Nós não estaremos mais aqui, meu irmão. Pode marcar aí. Daqui a 4 anos, nós não estaremos mais na rua Barão do Caruaru. Pode ser que a gente até esteja, né? Se as pessoas quiserem derrubar umas 2 ou 3 casas aí, para a gente fazer um lugar maior, a gente permanece aqui. Mas senão a gente nem aqui vai estar mais. Porque nós não vamos ficar aqui, querido. Porque nós estamos andando na palavra, irmão. E se você andar na palavra, você vai prosperar. Pastor, como é? Meu irmão, eu não quero saber como é, eu quero saber o que é que eu preciso fazer. Porque se a gente fosse se acomodando com um pensamento, irmão, de que está ruim, vai piorar, para tu vai piorar, para nós não. Pastor, como vai ser? Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Vai conhecer a vida dos homens de Deus para tu ver. Não havia, irmão, tempo para Deus operar a favor deles. Pelo contrário, quando as coisas pareciam mais desfavoráveis, era que Deus dizia, eu vou fazer para esse povo entender que tem um Deus aqui. Deixa eu me voltar para aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos 35. Deus não se alegra no teu sofrimento, querido. Deus se alegra na tua vitória. Qual é o pai e a mãe aqui que fica alegre quando o filho está sofrendo? Oh, que coisa tão boa, esse menino sofre tanto. Eu acho que é bom. O filho pode ser o mais ruim possível. E por que Deus ia se alegrar no nosso sofrimento? Só teve um sofrimento que Deus não se alegrou, foi no sofrimento de Jesus, que era para nos tirar do sofrimento. Aleluia. Eu estava tentando me lembrar aqui o que foi que eu disse. Salmos 35. Aleluia. Versículo 27. Você pode colocar aqui? Pronto. Preste bem atenção nisso aqui. Ele diz assim, vê, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Eu queria te fazer uma pergunta. Quem ama o que Deus já fez por você? Amém. Pronto, ele está dizendo que você precisa cantar e se alegrar com isso. Amém. E dizer continuamente, todo dia, de dia e de noite, quando tiver a oportunidade, quando o diabo vier te lembrar uma falta, quando um sintoma vier no teu corpo, quem está comigo aqui? Amém. Dizer o quê? O Senhor que ama, que se alegra, que se deleita. Tem algumas versões que dizem essa palavra ama, pode ser se alegra ou pode ser se deleita.
Quem está comigo aqui? Aí ele diz, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Você está comigo aqui? Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Nessa versão minha tem assim, vê. Cantem de júbilo e alegrem-se os que desejam ver a prova da minha justiça. E repitam continuamente, glorificado seja o Senhor, que tem prazer na felicidade. Diga, prosperidade é estar feliz. Posso ouvir um amém? Tem pessoas que têm dinheiro, mas não é feliz, ela não é próspera. Porque a gente precisa entender uma coisa, querido. Prosperidade não é dinheiro. Mas prosperidade sem dinheiro também não é prosperidade. Você me entende o que eu estou falando aqui? Prosperidade não é constituída de dinheiro. Fulano está prosperando, está ganhando dinheiro. Daqui a pouco o casamento se acaba. Não é próspero. Fulano está ganhando muito dinheiro e os filhos tudo se perdendo para o diabo. Não é prosperidade. Você está comigo aqui mesmo? É verdade, irmão. É interessante porque Salmo 112, né, a gente sempre lê aqui, diz assim, aleluia, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. Na sua casa, ou a sua descendência, será poderosa sobre a terra. E na sua casa haverá prosperidade e riquezas. Por que ele diz prosperidade e riquezas? Porque se paz e alegria não chegam antes de dinheiro, o dinheiro pode servir para uma luta maior dentro de casa. Mas quando paz e alegria chegam primeiro, as riquezas podem vir depois, irmão. Ou, na verdade, quando paz e alegria estão primeiro, com certeza provisão chegará lá. E a gente precisa começar a se adaptar a isso, querido. Eu fico pensando, eu preciso dizer isso para você essa noite. Meu irmão, aprenda a colocar a sua melhor roupa para vir para a igreja mesmo, irmão. Eu comprei essa roupa aqui. Olha, se você me der um presente de tarde, você vai ver ele usando eu de noite você vai ver eu usando ele de noite na igreja. Vou guardar essa roupa aqui para o final do ano. No final do ano não veste roupa não, quem veste sou eu mesmo. Posso ouvir um amém? Eu não vou ter o mínimo problema, querido. E quando eu gosto de uma camisa, às vezes o pessoal diz, pai, eu só aparece ministração com essa camisa. Diga, então me dê outra. Porque na verdade eu não vou ficar dizendo, não, essa minha melhor roupa aqui é para ir para uma festa. E tem festa maior do que essa aqui, irmão? A gente precisa entender, querido, que a gente precisa vir alinhado mesmo. Olha o padrão do diácono André ali, veja aí. O padrão é esse aí. Porque às vezes a gente vem para a igreja de todo jeito. Quando vai para uma festa, faz cabelo, unha, não sei o que, tudo, se arruma todo dia. Meu irmão, nós precisamos a cada dia, irmão, desfrutar do melhor mesmo, querido. Você entende o que eu estou falando? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que para muita gente o melhor é macaxeira com ovo. Para outra é cuscuz com charque. Para outra já é feijão com arroz. Porque cada um vai ter o melhor, é muito relativo para cada um. Mas a gente precisa desfrutar do melhor mesmo. Os diáconos hoje vieram tudo nas becas aí, tá vendo? Porque a gente precisa entender isso, irmão. Senão a gente vai viver uma vida como que não aconteceu nada, já está bom, já estou na igreja, minha Bíblia está aqui, essa Bíblia aqui velhinha, caindo nas folhas. Pelo amor de Deus, querido. Eu sei que, pronto, a minha Bíblia, a outra lá, uma que eu tenho, olha, ela já, se eu disser Salmos 37, ela abre sozinha de tão velha que ela é já. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a nossa vida não pode ficar dessa forma, irmão. A gente precisa desejar viver bem, querido. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não sei se você ouviu aqui, quando Armando veio, faz tempo isso, acredito que faz uns 3 anos que ele veio. Ele disse, há um rio que corre do trono de Deus, mas ele deságua de nós, irmão. Um rio que alegra a cidade de Deus. A cidade de Deus, irmão, não é aquele bairro do Rio de Janeiro, não. A cidade de Deus é eu e você, irmão. Nós somos a morada do Espírito Santo, querido. Vá no Velho Testamento e você vai ver que uma casa que era feita para habitação da presença dentro de uma arca, era feita com o melhor que eles podiam ter na época, irmão.
Faz uma cabana aí para a gente botar a Arca da Aliança. Pega ali aquelas palhas de coco. Pega aquele resto de madeira ali. Não, querido, eles diziam, traz madeira nobre. Traga ouro, traga prata, traga um pano, o melhor pano da época. E para que isso? Para a gente botar a Arca de Deus ali dentro. Hoje Deus habita dentro de nós, querido. Então por que Deus vai habitar dentro de nós e a gente vai viver de todo jeito? A gente precisa entender, a gente precisa começar, irmão. Eu não fico vendo uma pessoa que é próspera e dá um avião, dá um helicóptero, e eu vou dizer assim, eu vou fazer isso amanhã, se eu não consigo dar nenhum pano de prata ao outro. Não, querido, tem que começar do começo mesmo. Agora destrava isso na tua vida, meu irmão. Porque senão você vai viver uma vida miserável. Presta bem atenção nisso aqui, vamos para cá, Lucas. Aleluia. O melhor remédio para a avareza é a prosperidade, querido. Lucas capítulo 6, é isso? Lucas 12. Isso mesmo. Meu Deus do céu, deixa eu correr aqui. Quem está sendo abençoado essa noite aqui? Diga, eu sou próspero. Por natureza. Por natureza, meu irmão. Pastor, o senhor está dizendo isso aí, mas eu não tenho R$1 no bolso. O que lhe define como próspero não é o que você tem no bolso, é o que Deus já fez por você. Amém, irmãos? E quando você entender isso, você vai ver chegar no seu bolso. Enquanto não chega aqui, irmão, não chega no bolso. E quando chega no bolso sem chegar aqui, isso pode servir para embaraço na tua vida. Aleluia. Lucas capítulo 12. Deixa eu achar aqui. Pronto. Glória a Deus. Pronto. Lucas capítulo 12, versículo 13. Na minha Bíblia tem um títulozinho aqui nessa versão. Tem assim, vê. Jesus condena a avareza. Diga, a avareza é idolatria. Avareza é idolatria, irmão. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que pegar tudo que eu tenho e dar aos outros? Não, eu não estou dizendo isso aqui não. E nem é para fazer isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando no sentido de você ser uma pessoa avarenta. O que é uma pessoa avarenta? É aquela que vai comprar uma caixa de fósforo. Aí esse aqui é 25 e essa aqui é 35. Esses fósforos aqui acendem todos. Mas aquele ali a pessoa risca 2, 3 e faz só... Puff, puff, aí eu vou comprar de 25. Isso é avareza. Você está entendendo o que eu estou falando? É verdade, querido. Eu vou comprar aquele desinfetante. Esse aqui é 3,50. Esse aqui é 3,20. Aí esse aqui, cheirei, o cheiro já foi-se embora. Esse aqui é melhor. Não vou comprar o de 3,20. Isso é avareza, irmão. Compre o que é bom, querido. Amém. Às vezes, quem me repreende muito é Alan, que de vez em quando eu compro uns tênis do Paraguai. Ele diz, pelo amor de Deus, pai, compre um bom. E esse daqui pisa num goia aí, que esse teu, que eu vou pisar num goia com o meu. Os dois apaga. Misericórdia, também o senhor. Mas, vem mesmo, a mentalidade, querido. Você está me entendendo? É verdade, irmão. E se você compra coisa na feira, não se condena, eu também compro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero viver a vida todinha comprando as coisas na feira, não. É pecado, pastor? É não, irmão. Às vezes, com o dinheiro de um na loja, você compra 4 na feira. Mas os 4 na feira, você acaba primeiro do que um da loja. Você está me entendendo o que eu estou falando? É verdade, me perdoe quem vende na feira, pelo amor de Deus. Mas é uma realidade, querido. Você entende o que eu estou falando? Aí deixa eu te explicar uma coisa, peraí, calma. Aí agora eu vou falar, não, querido. Diga, prosperidade é viver uma jornada bem-sucedida. E é verdade, irmão. Eu não vou chegar aqui e dizer, não, fique desse jeito para agradar você. Nós precisamos agradar o Senhor, irmão. Amém, querido. Rapaz, olha, eu acredito que os primeiros 4 relógios que eu dei, foi tudo da feira. Comprava um reloginho da feira, bonitinho que só. Aí chegava o senhor dizia, dele, eu dizia, tá bom, tome.
Quando foi para eu dar um que eu tinha comprado mais caro, eu já fiquei dizendo, mas Senhor, tomara que o Senhor me peça para eu dar meu relógio. Quem entende o que eu estou falando? Mas, gente, deixa eu te explicar uma coisa, querido. Se a gente não aprender a crescer nisso, eu estava dizendo isso na primeira conferência, que, se não me engano, acho que foi na primeira, que Rossana foi. Sempre nessas conferências há um mover diferente. E a gente foi instigado a ofertar. E eu estava com algum dinheiro, eu fui lá, ofertei na conferência de mulheres. Depois o Senhor foi de novo, deu o seu melhor. Eu digo, poxa vida, eu fui lá, ofertei de novo. E eu voltei para o meu canto e fiquei lá. E daqui a pouco me veio assim, disse, eu fiquei pensando, mas rapaz, se o Senhor pedir para me dar meu relógio, eu nem tenho medo de pagar ainda. Meu Deus, já fiquei por ali. De repente, não, escuta aí, de repente o pastor Gildivan, o esposo de Rossana, veio e com um negócio, puf, botou no meu bolso. E eu já fiquei naquela, curioso para ver o que era, né? Deixei terminar o culto, voltei para o quarto, quando eu cheguei no quarto, que eu tirei era um relógio. Eu olhei o nome, não conhecia, eu fui pesquisar. O meu relógio eu tinha comprado por 350. Eu estava assim, meio receoso do Senhor pedir para me dar ele. Quando eu fui pesquisar o que ele me deu valia 3.400. Aí eu disse, já fiquei com vontade de jogar o meu, para botar o outro no braço. Depois eu usei o meu uns dias, irmão. Depois eu estava com o meu relógio, um irmão completou o ano, o Senhor disse, dê a ele. Eu disse, qual? Aquele 350? Não, esse aí que você ganhou. Tá bom. Fiquei quase assim, para dizer, olha. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se a gente entender isso, nunca vai faltar, irmão. Você entende o que eu estou falando? Mas se a gente disser, não vou nem com isso, porque se eu for, o Senhor pedir para me dar. Isso é avareza, querido. Amém, irmãos? E a avareza nunca nos fará prosperar. Porque se a gente não tem coragem de ofertar 100, 50, 20, 10, sei lá. De você ser generoso. Às vezes você vai medir sua generosidade pelas atitudes que você tem, muitas vezes até fora da igreja. Às vezes a gente vai na rua ou chega num sinal, qualquer coisa, tem alguém vendendo algo, guarda o carro, faz alguma coisa. Você vai ter uma oportunidade de expressar a sua generosidade ali. Sabia disso? Às vezes tem gente que vai... Uma vez eu já disse aqui, fui guardar o carro, aí eu chego lá, guardo o carro, tal, às vezes eu venho, 20 minutos. Aí eu digo, vamos R$5 ou R$10. Aí o camarada guardou um carro novo, topado, aí quando veio, pegou umas pratinhas e deu ao camarada. Aí o camarada veio e disse, misericórdia, eu não gosto de guardar esses carros novos não, porque o camarada está devendo até os pneus, é as pratinhas que ele me deu. Mas às vezes não é, querido, é uma pessoa miserável mesmo. Crente não é miserável, irmão. Amém, querido. Se for para ter e ser miserável, é melhor me dê para mim que eu sei o que eu faço. Pode ter certeza que eu sei mesmo. Você não vai ver eu ostentando, não. Amém? Mas vamos para cá. Estou quase terminando. O louvor pode subir aqui. Aleluia. Quero fazer uma leitura bem rápida aqui, tá bom? Diz assim, vê. Versículo 13. E aconteceu que nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão, lhe requereu, mestre, ordena meu irmão que divida comigo a herança. Porém, Jesus lhe explicou, homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida, lhes advertiu aos seus discípulos, acautelai-vos de toda e qualquer avareza. Porquanto a vida de uma pessoa não consiste no acúmulo dos bens que ela possa conseguir. Deixa eu te dizer uma coisa. No mundo a gente aprendeu uma coisa, cada um vale o que tem. Para Deus você vale o que é, querido. Amém? Vamos lá. Estou quase terminando aqui. Em seguida eles advertiu, né? Guardai-vos de toda avareza, ou de toda e qualquer avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste no acúmulo dos bens que ela possui. E lhes propôs uma parábola. A terra de um certo homem rico produziu com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo. Que farei? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente, já sei, derrubarei os meus celeiros, construirei outros ainda maiores,
e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bem em depósito para muitos anos, agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhes afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, todos os teus bens, ou todos os bens que tens em tesouro, para quem ficarão? E isso lhes aconteceu. Isso também acontece com quem repousa riqueza para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Uma pessoa pode ser bem financeiramente e ser rica para com Deus? Pode. Quando? Quando ela não coloca a confiança no que tem. Meu irmão, nós estamos vivendo em um tempo, eu ouvi uma frase nesses dias que é realidade, eu estou encerrando nisso. Essa pandemia, irmão, serviu para as pessoas entenderem que tem coisa que nem o dinheiro delas vai valer. Agora, quem tem Deus vai passar por isso. Você está me entendendo aqui? O negócio é que a gente precisa entender essa realidade. Porque quando Paulo fala aos ricos desse mundo, a Timóteo, ele diz, olha, diz aos ricos desse século, que não coloque a sua confiança na incerteza das riquezas, mas coloque em Deus, que nos dá todas as coisas, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, eu não estou aqui pregando para você ser um estragado, ser um abestalhado, viver sendo somente levado pelas emoções, para que o João sem braço vai e se aproveite de você. Eu não estou falando isso aqui não, querido. Mas eu estou falando que nós podemos viver uma vida próspera, irmão, andando sem avareza, em generosidade, estando com o nosso coração voltado para fazer a vontade de Deus em todo o tempo, querido. Ainda que seja pegar um relógio e dar ao outro, ainda que seja dar uma boa oferta, ainda que seja dar uma roupa, ainda que seja dar uma palavra, um abraço, mandar uma mensagem, qualquer coisa, querido. Começa com alguma coisa, meu irmão. Porque Deus não quer só que a gente tenha o título, você é um próspero, e a pessoa, tá bom, não estou vendo nada. Não, Deus quer que a gente viva em prosperidade, querido. E prosperidade às vezes não começa com 10 milhões, começa com R$1. Você está comigo aqui? Às vezes prosperidade não começa com você com um bolso cheio de dinheiro, mas começa com você dormindo bem. Prosperidade às vezes não começa com você tendo um carro novo, mas começa com você vivendo bem com a sua esposa dentro de casa. Amém, querido? E a gente precisa crescer nisso, irmão. Crescer de verdade mesmo. Não vai dizer, não, eu fiz isso, fiz aquilo, tenho isso. Glória a Deus, quase que não saía. Glória a Deus, louvado seja Deus mesmo. Mas eu posso te dizer que prosperidade não está somente nisso. Aleluia. Você pode ficar de pé? Pronto, para a gente acabar. Eu queria que você ainda pegasse a tua Bíblia, por favor, bem rapidinho. Para a gente ler. A gente vai ofertar agora. Então eu quero... Vige. 2 Coríntios, capítulo 9. Aleluia. Preste bem atenção nisso aqui. Se você... Quem está... Eu não sei se tem... Eu não estou com meu telefone aqui hoje, sempre eu acompanho. Eu sei que tem pessoas assistindo em casa. Mas eu queria que você meditasse nisso e pudesse ler o contexto todo. Não fica só com esses 2 versículos que eu vou ler aqui, não. Mas lê para você entender por que ele falou isso dentro desse contexto. Preste bem atenção, vamos para cá. Ele diz assim, vê. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Ou versículo 7. Desculpa, é isso mesmo, vamos lá. Ele diz assim, vê. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração. Não com pesar ou por constrangimento. Todo mundo está fazendo, eu vou ter que fazer também. Não, querido. Tem lugar que eu chego, que as pessoas ofertam e eu digo, não, vou ofertar não. Porque eu não vou fazer porque os outros estão fazendo. Você está me entendendo? É verdade, querido. Nós não podemos ser Maria vai com as outras. Em nada. Amém? Então vamos lá. Ele diz assim, vê, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama ao doador que contribui com alegria. Diga alegria. É fruto do Espírito. E fruto do Espírito
É amor. Amém, irmão. Mas vamos lá. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que, em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas. Em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as necessidades satisfeitas. Transbordei em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, doou os seus bens aos necessitados, a sua felicidade será eternamente reconhecida. Agora preste bem atenção nisso aqui. Aquele que oferta a semente ao que semeia, ou aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e vos fará, e fará desenvolver os frutos da vossa justiça. Eu gosto desse versículo aqui, ele diz assim, sereis enriquecidos em todas as áreas da vossa vida, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio e vossa boa vontade resultem em ações de graças a Deus. As pessoas têm um conceito errado aqui, eu quero encerrar com isso mesmo. Tem gente, eu já vi pessoas que às vezes até ajudaram alguma coisa na reforma da igreja, a dizer, pastor, é o seguinte, eu queria fazer algo aqui, mas eu não queria que ninguém visse. Isso às vezes é uma posição da pessoa, mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, vão ter coisas que vão ter que ser feitas na frente de todo mundo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que uma mão dê, que a outra não veja. Se você estiver fazendo, querido, sem estar buscando reconhecimento para si mesmo, você pode fazer na frente de uma multidão, não tem nenhum problema. Agora, quando você faz, querendo reconhecimento, ainda que você faça escondido, depois você vai sair dizendo aos outros, a pessoa faz isso e o povo nem agradece. A pessoa faz assim, também qualquer coisa o povo parece que nem reconhece. Também o povo faz assim e o povo parece que nem vê. Está querendo reconhecimento. Não tem nenhuma diferença de fazer na frente de todo mundo. E dizendo, sou eu, foi eu. Aleluia para mim, glória para eu. Não, querido. Porque isso é uma questão de posição de dentro, irmão. Você está comigo aqui? E a gente precisa entender isso de verdade. Porque ele disse, sereis enriquecidos em todas as áreas. Ei, não é enriquecido só no bolso, não. É enriquecido em saúde. É enriquecido em paz, é enriquecido em alegria. A cada dia mais alegre, irmão. Bota aí, é cuscuz com o quê? Com manteiga, oh glória, aleluia. Bota um cafezinho quente, que desce. Está tudo certo, meu filho. Você está comigo aqui? Porque prosperidade não está nas coisas, está em você. Aonde você chega, a prosperidade chega. É assim, irmão. Porque Deus lhe fez assim. E tem uma coisa, o diabo não pode impedir isso, irmão. Ele pode até impedir de você desfrutar dessa realidade, levando você a não entender sua vida em Deus. Mas se você entender, Jesus disse, se levar a capa, diga que leve também a túnica. Mas Senhor, e aí? Ele disse, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Queria que você fechasse somente seus olhos para a gente orar. Aleluia, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te dar graças, Pai, pela tua palavra, que mostra para nós quem nós somos em ti. Está escrito, Pai, que nós não podemos ser como aquele homem que se contempla no espelho e quando vai, logo se esquece de como era e de quem era. A tua palavra está mostrando para nós a cada dia, Senhor, de que nós somos em Cristo mais que vencedores, abençoados, sarados, prósperos, porque o Senhor já nos fez assim, e está nos ensinando, Pai, o que fazer para que a gente ande dessa forma, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, os olhos do nosso entendimento sendo iluminados para essa realidade. Eu declaro, Pai, a avareza caindo por terra. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, a tua palavra nos dando entendimento, para que essa miséria não possa reter a nossa vida, Senhor. Nós não vamos servir a dois senhores. Nós vamos servir ao Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai. Quem pode dizer amém aqui?
Querido, você pode sair do seu lugar, ofertar, entregar aquilo que é do Senhor. Aleluia, aleluia. O teu amor me alcançou, a tua luz em mim brilhou. Numa nova fase eu estou vivendo. Melhorando eu estou. Sua palavra me ensinou que o final é bem melhor que o começo. Aleluia. Olha, pessoal, eu só tenho um aviso para dar para você aqui, principalmente para as mulheres, esse aviso. Sábado, às 15 horas da tarde, nós vamos estar aqui recebendo a ministra Marta Pessoa. Esse é um culto, né, específico para as mulheres mesmo. Se você ainda não deu o teu nome, a diaconisa Vanessa hoje está no Rema, com um grupo da nossa igreja também. Então você procura Márcia, dá o teu nome. Olha, pessoal, nós sabemos que o número de pessoas vai ser limitado. Tem pessoas de fora querendo vir. E eu preciso dizer isso aqui. Quando a gente faz esses eventos, irmão, é principalmente para os de dentro crescer mesmo. Se você não quer, deixa os de fora vir e crescer. A gente vai fazer o quê? Depois você não vai reclamar. Tá bom? Então te organiza para isso, querido. Eu sei que vai ser um tempo onde coisas vão ser liberadas para a vida de vocês. Então pega isso. Sábado, 15 horas, né? No domingo, nosso culto é 15h30, 3h30, tá bom? E de sábado a 8 a gente vai ter o pastor Abraão aqui. Vai ser um tempo de fogo também por aqui, irmão. Amém? Então, vai na paz, em nome de Jesus, Pai. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós. Quem crê, diga amém. Amém. Vai na paz, tenha uma noite abençoada. E amanhã bem cedo, não esquece, 9 horas, liga lá, 107.1, ou vai